Porque todo herói tem seu começo. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Logo nas primeiras tiras do Fantasma, Lee Falk estabeleceu a sua origem como sendo o descendente de uma longa linhagem que remontava a 1536. Dessa maneira, Falk conseguiu criar a história de origem do personagem. Mas em 1944 veio a surpresa quando Lee Falk contou a infância do 21º Fantasma. The Childhood of the Phantom foi a 11ª tira dominical do Fantasma, com roteiro de Falk e arte de Wilson McCoy. Curiosamente, em 1959, Falk e McCoy retomariam essa história numa nova tira dominical em que eles contariam de novo a origem do 21º Fantasma. O mais interessante quando nós comparamos essas duas origens é ver elementos que foram mantidos, outros que foram ampliados e alguns que foram simplesmente modificados. Os elementos que são estabelecidos como canônicos são o fato de que o jovem fantasma vai estudar nos Estados Unidos por ser a terra de sua mãe. Ele vai na companhia de Guran, que desde a tira de 1944 foi estabelecido como sendo 15 anos mais velho que aquele que viria a ser o 21º Fantasma. É estabelecido que ele vai ter conflitos com a família que o recebe, que é a sua tia por parte de mãe. E é estabelecido também que esse garoto, desde muito novo, tinha uma grande força física. No navio, por exemplo, quando ele está indo para a América, tem um marinheiro que distrata ele, o Guran, e ele pega o cara e derruba. Ele faz o cara pedir desculpas. E vai se mostrando como é que ele é um garoto difícil de se lidar, porque afinal de contas ele sempre cresceu num mundo em que o certo é o certo, o errado é o errado. Ele não compreende muito bem algumas dessas coisas da chamada civilização. Também é estabelecido que é num momento em que ele está vivendo na América com seus tios que ele vai conhecer aquela que seria o grande amor de sua vida, Diana Palmer, que é mostrada como sendo 4 anos mais jovem que o 21º Fantasma. Também foi ampliado depois o fato de que muito cedo o jovem Kit teve que aprender a ter responsabilidades. É muito interessante como Falk demonstra que a infância é um momento fundamental para a formação do seu caráter, algo que hoje também é um lugar comum em todas as pesquisas no campo da pedagogia, da psicologia infantil. Temos uma cena em que a mãe do Kit Walker, a Maud, faz para ele uma roupa igual a de seu pai, e em um dado momento ele age com prepotência e autoritarismo junto aos Bandar, e então é papel do seu pai corrigi-lo e dizer para ele que a origem de todo o mal que está na Terra está nos homens que tentam ser superiores aos outros. Há um momento em que ele envia uma carta para seus pais, na qual ele relata suas conquistas, seu desempenho nas aulas de educação física, nos esportes, algo que está fazendo com que ele seja muito bem visto pelos colegas e professores. E seu pai manda para ele uma carta muito simples, dizendo algo como: meu filho, os esportes são bons para o corpo, os livros para o seu cérebro. Não descuide de nenhum dos dois. E é muito bacana isso, porque ele vai realmente se mostrando um aluno de destaque também nos estudos. Um dos elementos que foi abandonado posteriormente é quanto à volta do jovem Kit Walker para casa. Na primeira versão, de 1944, foi mostrado que ele volta porque sua mãe estava muito doente. Ele volta a tempo de ver sua mãe morrendo. Já na versão de 1959, foi estabelecido em definitivo que o seu retorno se dá quando da morte de seu pai, 5 anos após a morte de sua mãe. E isso traz toda uma dinâmica interessante para as histórias, porque é estabelecido que seu pai foi morto com uma facada pelas costas, um elemento que inclusive foi utilizado no filme de 1996. Mas se há uma versão que pode ser considerada como definitiva da infância do 21º Fantasma, está no livro em prosa A Lenda do Fantasma, que foi publicado pela Avon Books e mais recentemente pela Hermes. Aqui no Brasil ele chegou a sair pela Edições Golfinho, nós até já mostramos um exemplar
exemplar dele aqui para vocês. E ali foi bacana porque, como é o próprio Lee Falk quem escreveu aquele livro, ele ampliou ainda mais o cânone relativo à infância do fantasma. Uma das cenas mais incríveis desse romance, para mim, é quando foge uma pantera de um zoológico local. E todo mundo tá apavorado, né? Porque a pantera tinha fugido, ninguém sabia como pegá-la, coisa e tal. E o então menino Kit Walker vai até o ginásio da escola, pega o equipamento de arco e flecha, no qual ele era um virtuose dentro do campus, e vai caçar a pantera. E a narrativa é assim um primor, porque ele se esconde numa árvore e espera pelo animal, porque ele consegue rastrear até mais ou menos onde a pantera está. E é bacana porque no meio da correria uma garotinha cai, se machuca, e quando a pantera está indo para cima dessa garotinha, Kit pula da árvore já com o arco e flecha em punho e dá 3 flechadas no animal. E depois pede desculpas por ter tido que matá-lo. É uma cena realmente belíssima, e qual não é a nossa surpresa quando ele vai ajudar essa garotinha que caiu e machucou o joelho, e ela é Diana Palmer, né? Muito bacana mesmo esse momento, e que mostra o desenvolvimento desse garoto, desse menino, que não era uma criança normal em nenhum dos aspectos. Uma coisa também que chama atenção nas 2 versões publicadas nas tiras dominicais é que a partir de um determinado momento da história, o menino, o jovem Kit Walker, não tem mais o seu rosto mostrado. A gente pode dizer que é naquele momento, essa simples solução gráfica, que a gente mostra a transição do menino para se tornar o fantasma. É realmente uma história muito bacana. Essa história da infância do fantasma vem servindo de base, inclusive, para algumas releituras. Em 1963, por exemplo, quando o Fantasma foi publicado por licenciamento pela Gold Key, o Bill Lignante pegou o roteiro original de Falk e refez essa história da infância do fantasma. Foi publicado em 3 números sequenciais, números 5, 6 e 7. Também na série da DC Comics, aquela série em 13 edições, nós temos a infância do fantasma servindo de base para um dos arcos ali mostrado, que é justamente o arco em que ele mostra o problema do racismo na cidade de Clarksville. E ali nós temos várias referências à infância do fantasma, inclusive mostrando que o jovem Kit Walker não entendia o conceito de racismo, pois afinal de contas ele fora criado entre os Bandar sem ter nenhuma diferença entre os homens. É também uma releitura bastante interessante. Também é interessante notar como a infância do fantasma tem servido de base para o trabalho da Frio com o Kid Phantom. Alguns fãs mais conservadores torcem o nariz para essa história aqui pelo fato do menino, né, Kit Walker, levar a roupa dele de fantasma para a cidade. Mas se a gente for ler com uma certa atenção, não tem nada no cânone do fantasma que impeça que isso acontecesse. Isso é muito interessante. Eu gosto dessa série Kid Phantom, apesar de só ter lido os 2 primeiros volumes, porque ele parte de vários elementos colocados, semeados pelo Lee Falk nas histórias do fantasma para criar uma história de um fantasma em formação com um grande apelo para as crianças. Aqui no Brasil, a infância do fantasma foi publicada algumas vezes, e eu vou botar no final do vídeo uma galeria de capas com as edições dela aqui no Brasil. Mas eu gostaria de mostrar para vocês essa daqui, que foi, até onde eu saiba, a primeira vez que ela foi publicada a cores no Brasil. Foi na Fantasma número 208, publicado pela RGE em 1961. É um dos exemplares que eu tenho que tá assim, a conservação dele não tá lá essas coisas, mas tá valendo. E mais recentemente, essa história da infância do fantasma, a primeira versão, foi publicada no número 3 das Crônicas do Fantasma, publicada pela Mitos Editora, agora no finalzinho de 2019. Vale muito
muito a pena ler essa edição, tanto pela história da infância do fantasma, quanto pelas demais histórias que vão ser tema do nosso próximo vídeo. Se você de repente quiser adquirir esse exemplar, faça isso pelo link do Fantasma Brasil que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Assim você garante receber em sua casa um material de ótima qualidade e também dá uma ajuda para o nosso canal. Também gostaria de mostrar para vocês aqui como uma curiosidade, de todas as edições que eu já vi da infância do fantasma, acho que nenhuma supera a que veio nessa edição aqui, a edição de número 1063 da Frio, publicada em janeiro de 1994. Olha quanto tempo tem isso daqui. Eles fizeram uma edição especial e aqui tem a versão de 44 para a infância do fantasma. Enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu me dei conta de um detalhe curioso. Como o fantasma tem uma questão de linhagem, né? O fantasma não é um herói, o fantasma é uma lenda, é um manto, é um símbolo. Então você tem vários heróis sendo o fantasma. Talvez seja um dos únicos personagens dos quadrinhos em que você pode ter mais de uma história de origem e todas elas serem canônicas. Assim a gente vê, por exemplo, com a origem do primeiro fantasma lá, que faz o juramento da caveira, a gente vê a infância do 21º fantasma, a gente vê a origem do fantasma baixinho, que era o 13º fantasma, que não era o filho primogênito do 12º, era o 4º filho, e ele era realmente menor do que a maioria dos fantasmas, ele nasceu baixo. É muito interessante pensar nisso, que a inteligência de Lee Falk ao criar esse personagem é que possibilita que várias origens sejam contadas sem que uma necessariamente negue as anteriores. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal e quer conhecer mais do universo do fantasma, se inscreve aqui, ativa o sininho e toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo mostrando o fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?